Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Caselli. Mais um vídeo que vamos colocar aqui no canal da PEC, que é Performance, Espiritualidade e Cérebro. E o objetivo é a gente estar sempre divulgando informações científicas. Eu vou falar hoje para vocês de triptofano e qualidade de vida, como suplementar. Essa aula foi uma aula que foi ministrada no Ganepão 2017, agora nesse último feriado. Eu sou médico do esporte, sou fisiatra, tenho algumas especializações na área da fisiologia do exercício, da medicina do esporte e da nutrição esportiva. Bom, com relação a referências, o que é importante às vezes a gente saber onde a gente procurar informações. Então existem 3 revisões recentes que são bem elegantes e que a gente pode tirar bastante informações a respeito do triptofano e do seu metabolismo. É um tema bastante em voga hoje. Então, essa primeira revisão que vocês estão vendo aqui é de 2009, né, as funções metabólicas básicas, pesquisas de comportamento e indicações terapêuticas do triptofano. Outra revisão do Amino Acids em 2011, sobre o metabolismo do triptofano, desde a nutrição até suas potenciais aplicações terapêuticas. Né? E um outro artigo mais recente no Journal of Amino Acids, de 2016, falando da bioquímica do triptofano, a estrutura, questões nutricionais, metabólicas e aspectos médicos em humanos. Bom, o triptofano foi isolado da caseína lá para o ano de mais ou menos 1900 por 2 pesquisadores, o Hopkins e Cole. A partir daí foi isolado, né, a estrutura molecular, que é o L-triptofano, fórmula levógera do triptofano, que é o que a gente utiliza no nosso organismo hoje. Ele foi artificialmente, né, ou industrialmente sintetizado pela primeira vez em 1949. E lá para a década de 80, pelos métodos de produção industrial, houve uma grande viabilidade e aí sim um aumento da comercialização de suplementos de triptofano. Esse suplemento saiu comercializado no mercado e, no entanto, lá para mais ou menos 1988, 89, houve um grande aumento, né, ou relatos de um aumento de uma síndrome de eosinofilia e de mialgia, né? Aumento dos eosinófilos e aumento das dores musculares importante. O FDA tentou mapear de onde estava vindo isso e foi suspensa a comercialização do triptofano. Parece que foi uma empresa japonesa que, por métodos de produção que talvez fossem inadequados, estava acontecendo isso. Após solucionado esses problemas, acabaram liberando só algumas empresas americanas para comercialização e ele foi liberado de novo em 2001. A partir de então, a gente tem, né, ou seja, mais de 25 anos aí de estudos clínicos sem evidências de malefícios graves, mesmo no período que estava proibido e antes de estar proibido também, acumula-se uma grande evidência científica sobre segurança. Com relação a isso, evidências científicas de segurança, né? Então, trabalhos aí que observaram a perspectiva da suplementação, da utilização de triptofano, mostram que nos últimos 50 anos, mais ou menos, né, o triptofano tem sido ingerido, né, em formas de aminoácido, ou eventualmente de suplemento, em excesso, inclusive, das recomendações diárias para triptofano, mas sem grandes intercorrências, sem grandes alterações. A gente vai ver mais para frente, a média da população americana come mais triptofano do que realmente é recomendado, né? Então, esse trabalho também bastante recente, de 2016, que avaliou aí o consumo de triptofano na população adulta americana, não estava relacionado a nenhum aspecto da função renal ou da função hepática, tanto para prejuízo quanto para melhora, por exemplo, mas estava inversamente associado a níveis de depressão e alterações do sono. Então, a deficiência de triptofano, quanto mais baixo o triptofano, mais alto é a incidência de depressão e de alterações do sono, né? Então, parece que esse consumo na população americana é tranquilo, é seguro, sem grandes alterações laboratoriais, né? O triptofano ele vai atuar
em vários aspectos, né? Em muitos aspectos do nosso organismo. Então, o primeiro deles é a síntese de proteína, que é o principal papel dele no organismo. O triptofano hoje a gente sabe que é uma das mais baixas concentrações de aminoácidos, dos aminoácidos que a gente necessita ingerir. Sendo assim, é um aminoácido que tem menos disponibilidade pela menor concentração e ele pode exercer um papel limitante no processo de hipertrofia muscular, ou na verdade da síntese de proteína, não só, né, de proteína muscular. O triptofano também vai atuar na síntese da quinurenina, que é o segundo papel mais importante dele no organismo. A quinurenina, né, a formação de quinurenina, é na verdade 90% mais ou menos do catabolismo do triptofano. A quinurenina é um componente chave para a neurotransmissão, ela atua em diversos mecanismos. O ácido quinurênico ele é um antagonista do receptor de glutamato, e o ácido quinolínico, ambos são derivados aí da quinurenina, é um agonista do receptor de glutamato, só para a gente ter mais ou menos uma ideia do que a gente pode atuar tanto estimulando quanto inibindo processos de neurotransmissão. Um dos papéis mais comentados, né, ou mais desejados do triptofano, quando a gente utiliza o triptofano, é a síntese de serotonina. Né? Dizem que o triptofano é a pílula ou a cápsula da felicidade por a produção de serotonina. É importante falar que 95% da serotonina está presente no trato gastrointestinal. Né? Só 3% é utilizado para a produção de serotonina no corpo. O resto, o principal papel, geralmente vai para a síntese de proteínas. Estima-se que aproximadamente 1% do triptofano da dieta é relacionado à produção de serotonina. No entanto, apesar de ser só esse 1%, né, um pequeno percentual de triptofano que é destinado à produção de serotonina, qualquer variação nessa quantidade de serotonina, principalmente nível central, nível cerebral, pode gerar grandes alterações comportamentais, psicológicas, de vários processos, por exemplo, de memória, e até mesmo de condições psiquiátricas. O triptofano, para ser serotonina, para ser sintetizada, ela tem dois processos. Primeiro, o triptofano, pela triptofano descarboxilase, é convertido no 5-hidroxitriptofano, que também é um suplemento que pode ser utilizado, que é comercializado no mercado. É um processo que é dependente de oxigenação adequada, ou seja, se a pessoa não tem, vamos supor aí, um quadro de isquemia cerebral ou um quadro de aterosclerose, que também envolve artérias que vão para o sistema nervoso, essa alteração de oxigenação pode prejudicar a síntese de serotonina. Posteriormente, o 5-HTP é convertido na serotonina pela enzima aromática ácido descarboxilase. Então, o triptofano ele vai entrar na barreira hematoencefálica, depois a gente vai ver que ele compete com aminoácidos neutros para a entrada na barreira hematoencefálica. O triptofano vai ser convertido em 5-hidroxitriptofano, posteriormente em serotonina e depois no 5-hidroxiindol acético, né, que é o ácido também pela monoaminoxidase. Então, alterações que você precisa entrar com antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina ou inibidores da MAO, por exemplo, né, da monoaminoxidase, você pode ter um aumento exagerado da serotonina. Né? O objetivo do triptofano com relação à serotonina é que aumente o nível de serotonina cerebral. No entanto, se você inibir, né, a recaptação da serotonina, ou se você inibir a MAO, que é quem vai catabolizar esse triptofano, quem vai metabolizar esse triptofano, você pode eventualmente ter algum tipo de intercorrência como uma síndrome serotoninérgica. Né? Então o triptofano atua também na síntese de triptanoides, pela descarboxilação do triptofano. A triptamina é tida como um neuromodulador da serotonina, ou seja, ela atua em vários processos excitatórios e inibitórios, e muitas vezes ela tem uma ação, que seria a serotonina, serotoninérgica, no entanto, sem precisar de receptores específicos para a serotonina. Né? Atua também na síntese de melatonina, então algumas pessoas que usam triptofano referem que o triptofano dá um soninho. A melatonina é um hormônio envolvido em ritmos circadianos, né, ciclo sono-vigília. Ele é um regulador de comportamento e de alteração de padrão de sono. Tanto é que, recentemente, né, tinha sido proibido a melatonina, ninguém entende direito por quê, mas
enfim, já foi liberado de novo. Então ela melhora a latência do sono muitas vezes. Então é importante as pessoas que não dormem ou dormem pouco acabam tendo uma recuperação melhor durante o uso da melatonina. E a melatonina vai atuar no processo digestivo e na motilidade intestinal também. Então o déficit de triptofano também pode alterar questões intestinais. O triptofano ele atua na síntese de nicotinamida adenina dinucleotídeo. O que é isso? Né? Na verdade, isso é a via de produção energética. Né? Então o triptofano é um substrato para a síntese de NAD e é essencial para a cadeia de transporte de elétrons. Para geração de energia, o triptofano vai ser importante. Além disso, o triptofano também é associado à produção de vitamina B3, que é a niacina. E a niacina, a vitamina B3, também vai atuar na produção do NAD. Então, existem duas vias da produção de NAD, ou pelo próprio triptofano diretamente, ou pela síntese de vitamina B3 e aí posteriormente de NAD. Falando em vitamina B3, pela via da quinurenina, do ácido quinolínico, o triptofano atua na síntese de vitamina B3. No entanto, é o menor uso, a menor utilidade do triptofano. A gente precisa de uma grande quantidade de triptofano, por exemplo, 60 mg, para a síntese de 1 mg de niacina. Como eu tinha dito para vocês anteriormente, a recomendação americana é de 16 mg para homem e de 14 mg para mulher. No entanto, a ingesta média acaba sendo de 41 mg, ou seja, mais que o dobro, e 28 gramas, exatamente o dobro, de niacina. Então sobra muito pouco para o triptofano precisar sintetizar a vitamina B3, ele pode ser direcionado para outras funções. Várias outras ações do triptofano também, atuando aí na síntese de dopamina, noradrenalina, das beta-endorfinas, como modulação endócrina, por exemplo, alteração do cortisol, da secreção de cortisol, prolactina e do hormônio do crescimento. Então, se a gente observar aqui, indivíduos com resposta ao estresse social, então houve um momento estressor e houve a resposta do cortisol salivar. Então, nesse momento estressor, quem usou um placebo ou quem usou um triptofano, a resposta com o triptofano do cortisol salivar foi menor, ou seja, ele responde melhor ao estressor. Né? Com relação à farmacocinética, sabe-se que a maioria do triptofano, 75%, 95%, está ligado à albumina para o transporte. A albumina é o nosso maior carregador sanguíneo. Sendo assim, sobra pouco triptofano livre para poder entrar na barreira hematoencefálica e atuar na síntese de serotonina. No entanto, pela grande afinidade do triptofano pela entrada na barreira hematoencefálica, alguns pesquisadores colocam que há uma grande dissociação do triptofano com a albumina, deixando praticamente aí perto de até 75% disponível para a entrada na barreira hematoencefálica e para a síntese de serotonina. Né? Um aspecto importante é que o triptofano compete com aminoácidos neutros para a entrada na barreira hematoencefálica. Então, dietas ricas em histidina, leucina, isoleucina, fenilalanina, metionina, treonina, tirosina e valina. A gente tem, por exemplo, aí, valina, leucina e isoleucina são os componentes do BCAA. Eles vão alterar uma razão, que é a razão triptofano sobre aminoácidos neutros, então a gente aumentaria o denominador e essa razão cai. Qualquer alteração nessa razão muda a disponibilidade do triptofano central. E aí você pode prejudicar a serotonina. A gente vai ver isso, é importante depois em algumas dietas. O triptofano ainda sofre influência, por exemplo, de um estresse psicossocial muito grande, um catabolismo maior, da resistência à insulina. O magnésio também vai atuar como influenciador, a deficiência de vitamina B6 e o processo do envelhecimento. Não se sabe se é pelas doenças crônicas ou pelo próprio processo de síntese relacionado ao envelhecimento em si. Então, a gente sabe que dietas muito hiperproteicas, que geram muitos aminoácidos neutros, elas vão competir pela entrada do triptofano na barreira hematoencefálica, potencialmente prejudicando a síntese de serotonina e gerando alterações comportamentais. Dietas hiperglicídicas, ou seja, com mais carboidrato, vai aumentar a insulina. A insulina é um carreador de aminoácidos, por exemplo, para dentro do músculo. E ela vai deixar então menos aminoácido circulante, ou seja, vai melhorar a razão triptofano-aminoácidos neutros,
consequentemente sobra mais triptofano livre para entrar na barreira hematoencefálica, que talvez seja a dieta com carboidrato seja um pouco mais feliz, né? Parece que indivíduos saudáveis, aumento de proteína, aumento de carboidrato tem pouca influência em aspectos comportamentais. No entanto, dietas restritivas que acabam gerando deficiências, por exemplo, de triptofano, né, isso é importante, esses indivíduos podem estar suscetíveis, por exemplo, àquelas fúrias, né, de carboidrato, ou seja, furar a dieta, né, ter aquela grande compulsão para comer, e eventualmente indivíduos que vão acabar tendo um ganho de peso descontrolado, né? Então a suplementação de triptofano nesses casos pode ser necessária para prevenir alterações psicológicas e até mesmo psiquiátricas e eventualmente parar, né, essas fugas ou essas compulsões. Importante quando tiver com o paciente discutir sobre o álcool, né? Hoje o álcool é tido como uma droga legalizada, né? O álcool reduz a razão triptofano a aminoácidos neutros, perto de 30 minutos após o consumo em 10%, em 1h30 e 2 horas, perto de 20 a 25%. Indivíduos saudáveis toleram bem essas alterações de comportamento. No entanto, indivíduos mais suscetíveis, ou seja, indivíduos que têm história familiar de depressão, indivíduos que já tiveram histórico depressivo, ou até mesmo uma questão orgânica, pessoal, né, individual, da própria individualidade biológica, pode chegar a 50%. Então esses indivíduos podem ter alterações comportamentais importantes, né? Triptofano já foi estudado em várias questões físicas, psicológicas e comportamentais. Entre eles aí a tontura do movimento, sono, alterações de sono, alterações de humor, discriminação visual. Então o triptofano atua na retina nesse processo de discriminação. Atua na cognição, então tem alguns estudos que melhoram a memória, que é o processamento de memória e de informação social, como a gente viu, por exemplo, lá os estressores sociais. Já foi estudado também em vários distúrbios psiquiátricos, como por exemplo a depressão maior, a depressão grave. Os melhores resultados da suplementação de triptofano, eles geralmente vêm com depressões leves a moderadas. Inclusive tem até alguns trabalhos bastante elegantes, estudos randomizados controlados, que mostraram que a efetividade, né, a eficácia do triptofano comparado a alguns antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina, foi bastante semelhante, né? Não houve diferença estatisticamente significante entre essas duas intervenções. Mas na depressão grave, metade dos trabalhos falam que não há resultados adicionais à terapia convencional, por exemplo, com eletroconvulsoterapia, né, antigamente chamado de eletrochoque, ou medicamentos que são utilizados na depressão. Então, alguns trabalhos dizem que há associação positiva, ou seja, se eu adicionar o triptofano ao tratamento convencional eu tenho melhora, e alguns trabalhos dizem que não. Existem várias variações, fazer trabalhos qualitativos é bastante complicado do ponto de vista científico, né, a avaliação desses trabalhos, então isso não é uma questão grande ainda. Distúrbio afetivo sazonal, ou seja, tem pessoas que acabam tendo depressão com relação ao clima, quando está frio, quando está inverno, quando está chovendo, quando está mais escuro, né? O triptofano ajuda nas pessoas. Distúrbios bipolar, TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, então tem bastante estudo na literatura com esquizofrenia, diminuindo os pensamentos suicida e diminuindo o índice de suicídio também. Bulimia nervosa, síndrome pré-menstrual e síndrome do pânico. Então o triptofano, se ele tem um metabolismo alterado e ele atua corporalmente em uma série de processos, você pode ter alterações do sistema nervoso central, por exemplo, aumento do ácido quinolínico, né, que é um metabólito da via da quinurenina, e você pode ter alterações cognitivas, por exemplo, ou indivíduos muito estressados ou inflamados por alguma doença, podem ter diminuição do triptofano, aumento do desvio para a quinurenina, e pode acabar gerando um déficit de serotonina e tendo alterações gastrointestinais. Então, com relação ao humor, né, se a gente observar tanto em pacientes que são saudáveis, que são as setas em preto, e pacientes que são doentes, que têm alguma alteração, a gente observa, né, que
o triptofano atua muito mais, se a gente observar aqui, ó, a presença dessas setinhas, né, que tem melhora, ou seja, uma pequena dose de aumento de triptofano, você já consegue ver melhora, em saudáveis não. A dose talvez precisa ser muito maior, né, o aumento da relação triptofano-aminoácidos neutros, né, precisa ser muito maior para que eu possa ter realmente alguns benefícios de diminuição da raiva, melhora da depressão, da fadiga, da tensão, né, aumento do vigor e aumento do alerta, por exemplo. Então, o triptofano ele atua bastante no comportamento. Esse trabalho foi um trabalho que foi feito em modelos animais. Então, o exercício, dietas ricas em gordura, pelos aminoácidos, pelos ácidos graxos livres, desculpa, eles deslocam a albumina do triptofano, deixando o triptofano livre para poder entrar na barreira hematoencefálica e fazer síntese de serotonina, melhorando aí aspectos sedativos, então, ou seja, seria calmante, né? Diminuição da fadiga, diminuição da ansiedade, diminuição da agressividade, do medo e da nocicepção. Dietas ricas em proteína e baixas em triptofanos vão competir pela entrada na barreira hematoencefálica e potencialmente prejudicando, gerando alterações de comportamento. Então, evidências bastante recentes que o L-triptofano, em pacientes que têm depressão maior, eles são diminuídos. Né? Então, existe sim, até por meta-análise, né, de vários trabalhos, que evidência convincente, né, ou seja, evidência já comprovada, que esses pacientes apresentam uma diminuição do nível de triptofano, principalmente pacientes não medicados, que talvez seja uma questão importante da gente poder observar, né? Então, alguns estudos eles colocam subida e descida do triptofano e relação com humor e comportamento social. Toda vez que você aumenta demais o triptofano, você tem alterações. Toda vez que você diminui demais o triptofano, você tem alterações. Então, o triptofano é muito importante, cada vez mais você vê trabalho saindo preocupado com o metabolismo do triptofano, ou de olho no metabolismo do triptofano, porque ele vai atuar em resposta imunológica, vai atuar em nível hepático, vai atuar em funções intestinais e funções centrais, né, no comportamento principalmente. Então, aspectos comportamentais, você vai ter aqui dor visceral, emoção, resposta ao estresse, modulação de apetite, melhora dos vícios, né? Então, por exemplo, pacientes que têm drogadição, você melhorar a síntese de serotonina nesses pacientes, você pode reduzir as recaídas, por exemplo, a melhora do bem-estar e da sexualidade. Sistema nervoso central, melhora do controle motor, dos ritmos circadianos, por exemplo, pela síntese de melatonina, controle e regulação cerebelar, controle melhor da temperatura corporal e o tônus vascular do sistema nervoso central, né, da irrigação sanguínea. Efeitos gastrointestinais, melhora das secreções gástricas e intestinal, ou seja, como eu tinha dito antes, atua nos processos digestivos e dá uma utilidade intestinal também. Então existe sim, né, cada vez mais, tem alguns livros aí que saíram já em português, bastante interessantes, que é esse eixo intestino-cérebro, ou seja, o intestino conversa com o cérebro, né? Então a serotonina e o metabolismo do triptofano e a sua relação com o microbioma intestinal e do cérebro. Então a gente sabe que existe, né, uma preocupação, ou seja, talvez um olhar mais cauteloso, mais cuidadoso, com mais carinho, como o tratamento da microbiota intestinal, o tratamento intestinal, o tratamento de desbioses ou a correção dietética, para você, como alvos terapêuticos, para você melhorar algumas coisas, por exemplo, de comportamento, né? Então, o triptofano ele tem muitas atividades. Uma delas ele vai exercer uma atividade antimicrobiana pela inibição da biossíntese microbiana. O triptofano vai atuar também como melhora da tolerância imunológica, atuando nos linfócitos T reguladores e nas células T. E atividades antioxidantes pela diminuição da produção de radicais superóxidos, prevenindo aí citotoxicidade, apoptose, que é a morte celular programada, e a proliferação linfocitária. Então,
o triptofano ele atua em muitos processos corporais, até mesmo paciente, por exemplo, com dor crônica, né? Foi feito um trabalho bastante anos atrás, e com melhora da tolerância do limiar de dor. Triptofano em pacientes também com fibromialgia, que também cursa com dor crônica, né? Na verdade, aqui foi um metabólito do triptofano foi utilizado, que é o 5-HTP, com melhoras, né, da sintomatologia de pacientes com fibromialgia. Toda vez que você tem inflamação, como eu tinha visto ali, como a gente viu neste gráfico aqui, toda vez que eu tenho inflamação, eu acabo inibindo essas enzimas que fazem o catabolismo e eu posso gerar outras, né, eu posso piorar a atividade antimicrobiana, eu posso piorar a resposta imunológica e eu posso deixar o organismo suscetível à oxidação. Então, alguns estudos já estão bastante recentes, estudos de revisão, dizendo essa conversa aí, né, do metabolismo do triptofano, por exemplo, com doenças cardiovasculares. Por quê? Porque a aterosclerose é uma doença de perfil inflamatório, uma inflamação subclínica, então que eventualmente você tem inflamação, você pode ter déficit no triptofano, na via da quinurenina, então isso está envolvido aí com potencialmente a patogênese, né, a fisiopatologia de várias doenças, né? Então, essa via do triptofano quinurenina é desregulada, né? Ela tem alterações da sua regulação na inflamação em pacientes com ativação imunológica, por exemplo, doenças autoimunes, né? Então, que ele é um potencial contribuidor aí para combate a infecções sistêmicas, né, por exemplo, e eventualmente até doenças cardíacas, né, porque ele regula principalmente a inflamação. Então, de novo, né, inflamação não só em território vascular, mas inflamação, por exemplo, intestinal. Então, que a microbiota intestinal e os derivados metabólicos, por exemplo, do triptofano indo para a via da quinurenina, regulam processos inflamatórios intestinais. E isso pode ser um target, né, um alvo terapêutico para a gente corrigir, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais e, eventualmente, diminuir a susceptibilidade desses pacientes a câncer, né? Então, parece que essa via do triptofano, né, juntamente com a via da quinurenina, o metabolismo do triptofano junto com a via da quinurenina, é particularmente importante e promissor para a imunoterapia de pacientes com câncer intestinal, por exemplo, né? Então, a IDO, que é a indeolamina 2,3-dioxigenase, ela vai atuar na supressão imunológica. Então, por exemplo, pacientes transplantados que sofreram um transplante que não precisam de uma ativação imunológica exacerbada para não gerar uma rejeição desses transplantes, e melhora da autoimunidade, ou seja, combate aí a infecções, por exemplo, né? Então, artigos de revisão, de novo, né, dizendo aqui que a indeolamina 2,3-dioxigenase, a IDO, está relacionada a vários processos de saúde e doença, porque ela pode modular a patogênese de uma série de condições, incluindo inflamações crônicas, doenças infecciosas, doenças alérgicas, doenças autoimunes, transplante, neuropatologia, a gente vai ver aqui alguns estudos, e pacientes com câncer. Então, pode ser sim uma via, né, e cada vez mais a gente observa na literatura, uma via importante para atentar. Com relação aqui a câncer, né, então outro trabalho de revisão recente, né, dizendo aí de alterações imunológicas e potencialmente combate ao câncer, prevenção de câncer, com essa via da quinurenina envolvendo essa enzima IDO, tá bom? Então esses aqui foram registrados no Clinical Trials, clinicaltrials.gov, em julho de 2015. Então são todos esses trabalhos, a maioria é fase 1 e fase 2, ou seja, estabelecimento de segurança, de toxicidade, estabelecimento de segurança de doses, né, relacionando que abordaram, né, o catabolismo do triptofano dentro de estudos envolvendo câncer. Então, alguns deles ainda não estão terminados, então existem vários trabalhos em andamento atualmente, né? Então, o triptofano está envolvido na alteração imunológica, como a gente tinha visto lá pelas células T, na melhora da inflamação e na melhora de processos alérgicos. Revistas de alergoimunologia, né,
relacionam que o metabolismo do triptofano pode ter um papel relevante na fisiopatologia de diversas desordens alérgicas. Como eu disse, na processos neurodegenerativos. Então, por exemplo, isso aqui foi uma revisão discutindo os aspectos do metabolismo do triptofano e da via da quinurenina em pacientes com esclerose múltipla. Então, as intervenções que pudessem reduzir os níveis, né, de metabólitos potencialmente neurotóxicos da via da quinurenina, por exemplo, ácido quinolínico, podem melhorar a sobrevida tanto do neurônio quanto dos oligodendrócitos, né? Isso pode ser bastante importante do ponto de vista clínico, não só no cérebro, mas na medula também, né? Então, no tecido nervoso como um todo, também vários artigos de revisão que são recentes, que são dos últimos anos, abordando o metabolismo do triptofano e a via da quinurenina na melhora, por exemplo, da sobrevida, aspectos neuropreventivos, vamos dizer assim. E outros estudos, né? Então, por exemplo, aqui até em metabolismo ósseo, né? Ou seja, novos pensamentos, novas visões, novos insights, né? No metabolismo do triptofano e nos seus metabólitos, principalmente da via da quinurenina, na regulação do metabolismo ósseo. Nutricionistas sabem muito mais do que médicos, né? Onde a gente tem as grandes concentrações de triptofano dietético, né? No entanto, o que é importante está nesta coluna aqui, que eu estou escondendo pela minha câmera, que é a razão triptofano aminoácidos livres, tá bom? A gente pode olhar, por exemplo, aqui no Peru, né? A gente tem 410 miligramas e a gente tem 9,5 miligramas de aminoácidos, gerando uma razão de 0,043. No entanto, se a gente pegar a banana, tem só 11 miligramas de triptofano, né? E 237 aminoácidos, a gente tem uma razão de 0,046, então o importante é a gente observar essa razão triptofanos aminoácidos livres, aminoácidos neutros. Pacientes depressivos, né? Será que é só a dieta? Será que a gente só corrigir a dieta, olhando para esses alimentos, melhorando a ingesta de triptofano, pode ajudar? Pode, claro que pode ajudar. No entanto, ela pode não ser suficiente. Parece que acima de 60%, que é onde estima-se que comece a ter sintomas do déficit de triptofano na dieta, parece que você não consegue corrigir isso com a dieta especificamente, então pode ser necessária mesmo a suplementação. As doses variam, geralmente a maioria dos produtos comerciais apresentam de 100 a 300 miligramas, muitas vezes ao dia, ou às vezes, por exemplo, 300 miligramas dividido em 3 doses ao dia. E depressões graves, de alterações mais importantes do sono, talvez de 3.000 a 6.000 miligramas. No entanto, 6.000 miligramas já é muito, muito alta essa dosagem, né? Uma questão que é importante nas reações adversas, na interação medicamentosa, é a gente observar que se a gente inibir a recaptação da serotonina, a gente vai deixar mais serotonina na fenda. E se a gente colocar inibidores da MAO, a gente vai inibir a metabolização da serotonina também. Então eu posso aumentar já a serotonina pelas medicações que são utilizadas, e se eu ainda colocar mais triptofano gerando serotonina, eventualmente eu posso ter problemas, né? Então é bastante importante ser cauteloso na hora de suplementar o triptofano. O A4M e o Life Extension colocam um limite de mais ou menos 60 miligramas por quilo de peso corporal. Então, 6 vezes 8, vamos por um homem de 80 quilos, daria 4,8 gramas, tá bom? Que já é bastante alto. Então, geralmente aqui um limite 4,5 gramas, mas provavelmente para a maioria das pessoas, para a maioria dos casos, não vai precisar de uma dose importante dessa, especialmente se tiver associado a medicamentos, porque aí você tem um medicamento que já atua e mais o triptofano, né? Espero que vocês tenham gostado. Existem alguns textos que eu já coloquei na internet nesse site, scribd.com/lccâmara, meu sobrenome. No YouTube, se vocês procurarem aqui Lucas Caseri, tem um canal da PEC, né, que logo mais a gente vai ter uma educação continuada, uma plataforma de ensino online. E no Instagram tem aqui o meu contato, onde tem os meus contatos pessoais, de consultório, tudo isso. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do triptofano. Espero que tenham gostado.
Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço a todos.